Recentemente, aqui no estado do Rio de Janeiro, caiu no concurso público para ingresso na carreira da magistratura uma questão na prova de direito penal que eu achei bem interessante, que, na verdade, para você responder corretamente essa questão, você precisa conhecer tanto as causas de justificação, as causas de exclusão da ilicitude, quanto também a matéria erro de tipo. Então, eu vou trazer a questão para você e aí vou apresentar a resposta correta e os fundamentos que justificam essa resposta correta. Então, vamos lá. A questão é o seguinte. Caio é sócio de Tício, eles são sócios numa sociedade empresarial, e Caio quer matar Tício. E ele sabe que Tício é o primeiro a chegar no local de trabalho de ambos. E aí, então, ele fica de emboscada, passa a noite ali de emboscada, esperando Tício chegar, com a finalidade, então, de poder matar Tício. Quando ele visualiza, logo pela manhã, Tício chegando, um vulto chegando, ele acha que é Tício e atira nesse vulto e acaba matando o sequestrador de Tício. Ou seja, por coincidência, Tício, ao chegar no local de trabalho, foi sequestrado e o sequestrador foi com ele até o local de trabalho, naturalmente para obter alguma vantagem ilícita. E aí a questão pergunta se uma das opções de resposta é se Caio agiu em legítima defesa de terceiro. Não é essa a resposta correta. Por quê? Vamos lá. Existe, na verdade, aqui, neste caso, todos os requisitos objetivos da causa de justificação legítima defesa. Vejam, o sequestrador praticou uma agressão injusta contra Tício, essa agressão injusta, ela é atual, e objetivamente falando, Caio, ao atirar e matar o sequestrador, ele acabou repelindo essa injusta agressão com meios necessários. Então, objetivamente falando, todos os requisitos da legítima defesa estão presentes. Agora, por que não há legítima defesa de terceiro aqui? Não há legítima defesa de terceiro porque toda causa de justificação, tanto o estado de necessidade quanto a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, além dos pressupostos objetivos dessa causa de justificação, exige um outro pressuposto que é o elemento subjetivo da causa de justificação. Ou seja, aquele que age sob o amparo de uma excludente de ilicitude, ele tem que conhecer a situação fática que justifica a atuação dele perante uma causa de justificação. Então, na verdade, Caio só agiria em legítima defesa de terceiro se ele conhecesse toda a situação fática que envolvesse essa agressão do sequestrador em face de Tício. Como ele não conhecia, faltou aqui um pressuposto para a legítima defesa, que é o elemento subjetivo da causa de justificação. Caio, ao atirar no sequestrador, ele não agiu em legítima defesa de terceiro. Ele, na verdade, ele quis matar Tício e, embora por coincidência estivessem presentes aqui todos os pressupostos objetivos da causa de justificação, faltou aqui o elemento subjetivo da causa de justificação. Caio não conhecia essa situação fática. Então, você pode tranquilamente excluir a legítima defesa, porque não há legítima defesa, porque faltou aqui um pressuposto da legítima defesa. E esse pressuposto ele é necessário que exista em todas as causas de justificação, que é o elemento subjetivo da causa de justificação. É o sujeito que age amparado sob uma causa de justificação, conhecer a situação fática que embasa, que justifica a ação em legítima defesa, ou em estado de necessidade, ou em estrito cumprimento do dever legal, ou em exercício regular do direito. Então, aqui não existe legítima defesa. Agora, vamos lá. Qual é a resposta correta? A resposta é o seguinte. Vejam que Caio queria matar Tício, viu um vulto e atirou pensando que estava atirando em Tício, e, na verdade, acabou matando o sequestrador. Então, vejam que a morte do sequestrador decorreu de um erro de Caio. Então, o que existe aqui é um erro. E se existe um erro, a gente tem que identificar se se trata de um erro de tipo ou um erro de proibição. E nós sabemos que o erro de tipo, ele incide quando o sujeito não tem
conhecimento a respeito do cenário fático que o circunda. Existe um erro que não consegue, que o agente, ao cometer o erro, não consegue identificar toda a situação fática que o circunda, diferentemente do erro de proibição. No erro de proibição, o agente tem consciência do cenário fático que o circunda, todavia ele não imagina que a conduta praticada por ele possa ser considerada ilícita diante do ordenamento jurídico. Então, para simplificar o erro de tipo e erro de proibição, eu posso dizer que aquele sujeito que tem um pacote de cocaína em casa, supondo tratar-se de açúcar, ele age em erro de tipo. Por quê? Porque o erro dele revela um erro a respeito dessa situação fática. Ele imaginou que tivesse açúcar, na verdade ele tinha cocaína. Já o erro de proibição, não. O erro de proibição, o sujeito tem um pacote de cocaína em casa, sabe que é um pacote de cocaína, entretanto ele acha que ter um pacote de cocaína em casa para consumo próprio não é um fato ilícito perante o ordenamento jurídico. Aqui o que a gente tem é um erro a respeito do cenário fático que circunda Caio. Ele acha que é Tício que está chegando, quando na verdade é o sequestrador chegando com Tício. Então, o que existe aqui é um erro de tipo. E o erro de tipo ele pode ser essencial e ele pode ser acidental. O erro de tipo essencial é aquele que incide sobre elementares circunstâncias do tipo penal ou pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Esse é o erro de tipo essencial. Aqui, nesse caso concreto, não há erro de tipo essencial, porque o erro praticado aqui por Caio, ele não incide nem sobre elementares, nem sobre circunstâncias, nem sobre um pressuposto fático de uma causa de justificação. Então, a gente pode tranquilamente eliminar o erro de tipo essencial. E aí nós passamos para o erro de tipo acidental. Quando é que ocorre o erro de tipo acidental? Nós temos 4 tipos de erro de tipo acidental. Nós temos o erro sobre o objeto, sobre o objeto que recai a conduta. Então, por exemplo, se o sujeito vai ao supermercado, quer subtrair sal e acaba subtraindo açúcar, ele cometeu um erro de tipo acidental e esse erro de tipo incidiu sobre o objeto sobre o qual recaiu a conduta. Vejam que esse erro é indiferente para o direito penal. Tanto ele ir ao supermercado para subtrair açúcar quanto para subtrair sal é um fato criminoso e ele responderá pelo crime de furto. Então, esse erro aqui ele é irrelevante para o direito penal. Nós temos o erro sobre a pessoa. O que é o erro sobre a pessoa? O sujeito acha que a sua conduta está recaindo sobre uma pessoa, quando na verdade está recaindo sobre outra pessoa. Então A quer matar B, encontra com C, muitas vezes muito parecido com B, mata C achando que está matando B. Então esse é o erro sobre a pessoa. Vejam que tanto matar B quanto matar C é também uma conduta criminosa. Mas neste caso, como A queria matar B e acabou matando C achando que estava matando B, A responderá como se tivesse matado B, que é a vítima que ele queria matar. Então, o erro sobre a pessoa tem esse efeito. Na verdade, serão levadas em consideração a vítima que o sujeito queria eliminar, e não a vítima que foi eliminada. Isso está lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E nós temos ainda a aberratio ictus e a aberratio delicti. São duas coisas distintas. A aberratio ictus, ela se configura muitas vezes pelo erro de pontaria, A quer acertar B. B está próximo de C. Ele atira em B, erra o alvo e acerta C. Isso é aberratio ictus ou erro de pontaria. E o resultado diverso do pretendido é semelhante à aberratio ictus, só que na aberratio ictus o erro envolve persona e impersona. Vejam que ele quis acertar C
e acabou acertando, queria acertar B, uma pessoa, e acabou acertando C, outra pessoa. Vejam que aqui o erro é persona em persona. Queria acertar uma pessoa, acertou outra pessoa. Isso está lá no artigo 73 do Código Penal. E o aberratio delicti é parecido com o aberratio ictus, só que envolve um resultado diverso do pretendido, e aqui envolve pessoa, coisa, ou coisa, pessoa, e não persona em persona. Então, no aberratio delicti, ou resultado diverso do pretendido, A quer acertar B, uma pessoa, e acaba acertando um carro. Por exemplo, A quer jogar uma pedra em B para causar em B lesão corporal ou morte de B, joga a pedra, erra o alvo e acaba acertando o carro de B. Então, na verdade, aqui existe o erro, só que o erro não envolve pessoa e pessoa, mas sim pessoa e coisa, ou coisa e pessoa. Poderia ser o inverso também. Neste caso do problema que caiu na questão da magistratura aqui do Rio de Janeiro, do concurso da magistratura, nós temos um caso clássico de erro sobre a pessoa. Por quê? Caio queria acertar Tício, queria matar Tício, e acabou matando o sequestrador. Só que ele matou o sequestrador achando que estava matando Tício. Então, houve aqui um erro sobre a pessoa. Ele achou que a sua conduta estava recaindo sobre Tício, na verdade, a sua conduta acabou recaindo sobre o sequestrador. E qual vai ser o resultado disso? O resultado é que Caio vai responder como se tivesse matado a vítima desejada, ou seja, como se tivesse matado aqui Tício e não o sequestrador. Serão levados em consideração as características da vítima que Caio desejava eliminar, ou seja, Tício, e não as qualidades do sequestrador. Então, não há legítima defesa, porque faltou um pressuposto básico da legítima defesa, que é o elemento subjetivo da causa de justificação. Caio não sabia da situação fática que envolvia a legítima defesa. Então, não há legítima defesa. E, por outro lado, existe aqui um erro de tipo. Esse erro de tipo não versa sobre elementares, circunstâncias ou pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Ele versa, sim, sobre dados secundários ou acidentais do delito. Esses dados secundários aqui envolveu um erro sobre a pessoa. Ele achou que estivesse atirando em Caio, Caio achou que estivesse atirando em Tício, e, na verdade, ele estava atirando no sequestrador. Então, nós temos as opções de respostas. Primeira opção: ainda que Caio não tivesse ciência da ação do sequestrador, aplicar-se-á em seu favor a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro? Não, porque faltou um elemento, um requisito da legítima defesa, que é o elemento subjetivo da causa de justificação. E ressalto que esse elemento subjetivo da causa de justificação é um requisito imprescindível para todas as causas de exclusão da ilicitude. Opção B: a situação equipara Caio ao agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Também não, né? Porque aqui também seria um caso de legítima defesa, não há legítima defesa nessa situação. Opção C: não se vislumbra reprovação social na conduta de Caio com consequente afastamento da culpabilidade. Errada a questão. Lógico que há reprovação na conduta de Caio. Caio atirou visando matar o seu sócio, né? A conduta dele é totalmente reprovável. E aqui a gente não precisa analisar a culpabilidade, a gente tem que analisar a ilicitude, né? Letra D: socorre Caio o exercício regular de direito, pois mesmo sem ter ciência da ofensa à integridade de Tício, agiu contra a pessoa que invadiu os limites de sua empresa, respondendo apenas por conduta culposa. Não é verdade, porque ele também não tinha consciência desse cenário fático de que alguém estava praticando ali violação de domicílio. Não foi isso que aconteceu. Então, essa resposta está errada. E agora sim vem a resposta correta. Caio responderá pela morte do sequestrador como se contra Tício houvesse atentado. Exatamente. A resposta é a letra E. Por quê? Porque aqui nós temos um erro de tipo. Esse erro de tipo não é essencial, é um erro de tipo acidental.
e a gente tem aqui um erro sobre a pessoa. E o erro sobre a pessoa, a consequência ou o efeito desse erro está previsto lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E o artigo 20, parágrafo 3º diz assim: o erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta o agente de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. É exatamente essa a resposta correta para essa questão que caiu recentemente no concurso da magistratura aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Caso esteja gostando do nosso canal, dos vídeos que eu estou colocando aqui, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like neste vídeo, comentar este vídeo e compartilhar com os amigos para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.